Oi pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo para compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi com o Vem e Segue-me, com o estudo do Vem e Segue-me, da semana de 19 a 25 de outubro, que é essa semana que nós estamos começando. E os capítulos são de terceiro NEF 27 a quarto NEF, ok? Então vem e estuda comigo. Sobre terceiro NEF 27. Ali no primeiro versículo fala o seguinte: E aconteceu que quando os discípulos de Jesus estavam viajando e pregando as coisas que haviam ouvido e visto, estavam batizando em nome de Jesus, aconteceu que os discípulos se reuniram unidos em fervorosa oração e jejum. Então, os discípulos, eles estavam reunidos, estavam orando, mas não simplesmente orando e jejuando, era uma oração e um jejum fervoroso. Eles estavam em fervorosa oração e jejum. E, em consequência disso, eles receberam uma bênção, que fala no versículo 2. E Jesus novamente apareceu a eles, porque oravam ao Pai em seu nome. E eu gostei muito, né, dessa bênção que eles receberam, né, em resposta ao jejum e oração deles. Jesus novamente apareceu entre eles. E eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei pensando que, de certa maneira, quando eu jejuo e quando eu oro, eu estou convidando Cristo para minha vida, né? Ele que nos entende perfeitamente, ele que é o nosso amigo celestial, que é o nosso irmão, né? Com certeza nós queremos estar na presença dele, assim como nós amamos estar com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que nos entendem, com as pessoas que nos fazem bem. E muitas vezes eu desejei estar ali junto com Cristo e receber um abraço dele. Então eu pensei sim, né? Assim como aconteceu com os discípulos, de certa forma, eu convido Cristo para minha vida. A partir do momento que eu oro e que eu jejuo fervorosamente. E na sequência, Cristo, ele falou: que desejais que eu vos dê? Então ele perguntou para os discípulos: que desejais que eu vos dê? E eu fiquei pensando, nossa, né, se Cristo me perguntasse isso, o que eu responderia, né, o que eu desejo? E foi assim, capítulos que me fizeram pensar muito sobre os meus desejos, quais são os meus desejos e quais são os meus pensamentos, porque na sequência nós vamos ver que Jesus Cristo, ele conhece os nossos pensamentos. E eles responderam-me: Senhor, desejamos que nos diga o nome que devemos dar a esta igreja, porque há controvérsias entre o povo a respeito deste assunto. E Cristo, ele fala que deveria levar o nome dele, porque se fosse a igreja de Moisés, seria a igreja de Moisés, se fosse a igreja de Pedro, seria a igreja de Pedro, mas não, essa é a igreja de Jesus Cristo, então ela deve levar o nome de Jesus Cristo. E eu amo o fato de que a igreja, ela leva o nome de Cristo, né? E assim como nós temos que carregar o nome de Cristo. Então me mostra que sim, não é uma igreja de homens, né? Mas é uma igreja governada por Cristo, através de apóstolos, profetas e toda a nossa liderança. Na sequência, ele fala exatamente sobre isso no versículo hoje. E como será a minha igreja se não tiver o meu nome? Isso é interessante. Ok, hoje em dia existem muitas igrejas, mas ele pergunta, como vai ser a minha igreja se nem carrega o meu nome? Então, o princípio de tudo precisa pelo menos ter o nome de Cristo, né? A igreja de Cristo precisa ter o nome dele. Porque se uma igreja for chamada pelo nome de Moisés, então será a igreja de Moisés. Ou se for chamada pelo nome de um homem, então será a igreja de um homem. Mas se for chamada pelo meu nome, então será a minha igreja, desde que estejam edificados sobre o meu evangelho. Outro ponto importante, não basta simplesmente carregar o nome de Cristo, mas precisa estar edificado no evangelho de Cristo, né? Que é preciso ter aqueles 3 pilares que os missionários sempre falam, pelo menos eu sempre ensinava para as pessoas na missão, que o Evangelho de Cristo, ele está edificado sobre 3 pilares, que é apóstolos, profeta, então a Igreja de Cristo precisa de um profeta e precisa do poder, da autoridade, que é o sacerdócio. Então não adianta só carregar o nome de Cristo, precisa estar edificado sobre o Evangelho dele.
E ele também pergunta no versículo 27, que é um versículo bem conhecido, né? Era do seminário, não sei se ainda é, mas fala assim: portanto, que tipo de homens devereis ser? Em verdade vos digo que devereis ser como eu sou, né? Jesus Cristo, ele é perfeito, né? Como nós podemos ser como ele é? É uma tarefa, assim, bem difícil até, mas com certeza possível, se ele nos pediu isso, né? Se ele falou que nós deveremos ser como ele é porque é possível. E algo que eu fiquei pensando é de realmente trabalhar passo a passo, graça em graça, né? Como fala as escrituras, né? Um dia nos esforçarmos para desenvolver o amor, trabalhar o amor, a caridade, então nos esforçarmos para desenvolver a paciência e assim por diante, mas eu acho que nós não podemos nos desesperar, porque nós conhecemos as nossas falhas, nos desesperar por não sermos como Cristo, mas sim buscar trabalhar isso, né? É um atributo de cada vez, mas para que nós possamos ser como Ele, o primeiro passo é conhecê-lo, né? Conhecer como Ele é, e as Escrituras nos ajudam com isso, a conhecer mais do caráter de Cristo, de como Ele é. No capítulo 28, no versículo 1, Jesus Cristo pergunta: o que desejais de mim? E mais uma vez, né, aquela questão de nós conhecermos os nossos próprios desejos. O que nós, né, falaríamos para o Senhor se Ele chegasse e falasse: ó, o que tu desejas de mim? Né, o que nós desejaríamos. E eu anotei na hora que eu estava anotando, eu falei que eu já desejei muito um abraço, com certeza eu desejo viver com a minha família para sempre. Então, quais são os nossos desejos, né? E os apóstolos, 9 deles, eles desejavam que assim que seu trabalho estivesse terminado na terra, eles voltassem a viver, né, com Cristo, a viver com o Pai. Mas 3 deles desejavam permanecer na terra trabalhando até a segunda vinda. Então, esses eram os desejos dos apóstolos. Só que os 3 que desejavam permanecer aqui na Terra, eles estavam meio inseguros de falar o que eles desejavam. E Jesus Cristo fala no versículo 6, eis que conheço vossos pensamentos. Então, incrível, ele com certeza ele conhece o nosso coração, ele conhece os nossos pensamentos. E isso, por um lado, é muito bom, ou por um lado pode ser ruim se eu tenho pensamentos ruins, né? Então, acho que é importante ter cuidado com os pensamentos. E daí, Cristo, ele concede, né? Ele disse que concederia os desejos dos apóstolos, e ele fala o porquê. Ele fala no versículo 9, e tudo isso farei em virtude do que me haveis pedido, porque desejaste conduzir a minha alma dos homens enquanto o mundo existir. E eu fiquei pensando nisso no sentido de que os nossos desejos, Jesus Cristo concedeu os desejos deles, porque os desejos dos apóstolos não eram desejos egoístas, né? Como os 3 apóstolos que desejavam ficar na terra trabalhando, salvando almas, né? Falando do evangelho. Então, eu fiquei pensando, eles não estavam desejando algo para eles, né? Algo pessoal, mas eles desejavam algo que iria beneficiar outras pessoas. E eu fiquei pensando nisso, né? Que os meus desejos, eles não podem, né? Seria ruim se fossem desejos egoístas, mesquinhos, mas eu preciso fazer coisas na minha vida que irão beneficiar outros, né? Outros às vezes são meus filhos, o meu marido, o próximo, né? O próximo, quando eu digo, tipo, as pessoas ao meu redor, não necessariamente família, mas fazer coisas, desejar coisas que realmente vão beneficiar outras pessoas e que vão ajudar no reino de Deus. E ele fala no capítulo 28, no versículo 1, Jesus Cristo pergunta: o que desejais de mim? E mais uma vez, né, aquela questão de nós conhecermos os nossos próprios desejos. O que nós, né, falaríamos para o Senhor se Ele chegasse e falasse: ó, o que tu desejas de mim? Né, o que nós desejaríamos. E eu anotei na hora que eu estava anotando, eu falei que
Eu já desejei muito um abraço, com certeza eu desejo viver com a minha família para sempre. Então, quais são os nossos desejos, né? E os apóstolos, 9 deles, eles desejavam que assim que seu trabalho estivesse terminado na Terra, eles voltassem a viver, né, com Cristo, a viver com o Pai. Mas 3 deles desejavam permanecer na Terra trabalhando até a segunda vinda. Então, esses eram os desejos dos apóstolos. Só que os 3 que desejavam permanecer aqui na Terra, eles estavam meio inseguros de falar o que eles desejavam. E Jesus Cristo fala no versículo 6, eis que conheço vossos pensamentos. Então, incrível, ele com certeza ele conhece o nosso coração, ele conhece os nossos pensamentos. E isso, por um lado, é muito bom, ou por um lado pode ser ruim se eu tenho pensamentos ruins, né? Então, acho que é importante ter cuidado com os pensamentos. E daí, Cristo, ele concede, né? Ele disse que concederia os desejos dos apóstolos, e ele fala o porquê. Ele fala no versículo 9, e tudo isso farei em virtude do que me haveis pedido, porque desejaste conduzir a minha alma dos homens enquanto o mundo existir. E eu fiquei pensando nisso no sentido de que os nossos desejos, Jesus Cristo concedeu os desejos deles, porque os desejos dos apóstolos não eram desejos egoístas, né? Como os 3 apóstolos que desejavam ficar na terra trabalhando, salvando almas, né? Falando do evangelho. Então, eu fiquei pensando, eles não estavam desejando algo para eles, né? Algo pessoal, mas eles desejavam algo que iria beneficiar outras pessoas. E eu fiquei pensando nisso, né? Que os meus desejos, eles não podem, né? Seria ruim se fossem desejos egoístas, mesquinhos, mas eu preciso fazer coisas na minha vida que irão beneficiar outros, né? Outros às vezes são meus filhos, o meu marido, o próximo, né? O próximo, quando eu digo, tipo, as pessoas ao meu redor, não necessariamente família, mas fazer coisas, desejar coisas que realmente vão beneficiar outras pessoas e que vão ajudar no reino de Deus. E ele fala o seguinte, quando fala da alegria, vossa alegria será completa, assim como completa foi a alegria que me deu o Pai. Então, Jesus Cristo fala que quem deu essa alegria completa para ele foi o Pai Celestial, é algo que veio dele, foi ele que deu. E eu fiquei pensando nisso, porque eu pensei que Deus é a fonte de toda alegria, Ele tem toda essa alegria para nos dar, não é o mundo, são as outras coisas, mas é Deus tem essa alegria para nos dar. E eu fiquei pensando de que forma com que Deus faz isso. E uma das coisas que eu pensei é, por exemplo, Deus me deu a minha família, então, ou seja, Ele me deu uma fonte de alegria, né? O que vem de Deus. Como foi Ele que me deu uma família, então com certeza essa é um dos presentes de alegria que Deus ele me deu. Em versículo 15 fala, e aconteceu que não havia contendas na terra em virtude do amor de Deus que existia no coração do povo. E eu fiquei, ai minha nossa, quer dizer que se existe contendas hoje em dia entre as pessoas, é por falta de amor de Deus no coração dessas pessoas, tá? Precisa de mais amor de Deus nos nossos corações. E sim, eu fiquei pensando nisso, né? Pode parecer um pouco forte pensar, nossa, não tenho tanto amor assim em meu coração. Mas é o que diz aqui, que não havia contendas, né? Porque eles tinham muito amor de Deus no coração. E o amor de Deus é o puro amor. É a caridade, né? Que fala, é o puro amor de Cristo. E lá em Moroni fala que a caridade tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, não inveja, não fala mal. Então, sim, então se você tem esse tipo de amor, você não vai ter contenda com o próximo, porque você não inveja o próximo, você não fala mal do próximo, né? Mas você tudo crê, tudo suporta. Então, por isso que não havia contendas, porque eles eram cheios desse... Abençoados eram eles, aquele povo, sabe? Que não tinham contendas, que eram cheios do amor de Deus no coração. E quão abençoados eram eles, porque o Senhor os abençoou em tudo que fizeram, sim, foram abençoados e prosperaram, né? Então,
É muito bom pensar nisso, eu acho que nos estimula a ter mais esse tipo de amor no coração, porque eles eram muito abençoados, né? E eles prosperaram, porque eles eram unidos, porque eles não desejavam o mal do próximo, mas sim eles amavam. Mas é isso, muito obrigada e beijos!